Perder um filho devia doer. Ter sua criança morta nos seus braços não é o tipo de coisa que deveria passar em vão. This Is Us fala sobre perda, principalmente quando Rebecca e Jack perdem o seu terceiro gêmeo durante o parto. Eles esperavam 3 crianças, mas apenas 2 saíram vivas. A família Pearson imaginava sair com Kevin, Kate e Kyle nos braços, mas Kyle não conseguiu uma vida fora do ventre. Coincidentemente, naquele mesmo momento, uma criança é deixada no hospital, abandonada pela família que não o queria, e está disponível para a adoção. Jack queria sair dali com 3 crianças, e saiu. E esse novo bebê adotado recebe o nome do falecido filho, Kyle. A questão é que a mãe tem problemas em se conectar com os filhos, principalmente com a criança adotada, que levava o nome do seu falecido bebê. E ela só consegue, de fato, aceitar sua maternidade quando abraça o luto, quando entende que ela não vai conseguir substituir o próprio filho morto, e que a criança adotada não deveria receber o nome do filho que morreu. Kyle era uma criança, o Kyle era uma personalidade, o Kyle existiu, e o Kyle morreu. A criança adotada recebe outro nome, Randall, e é recebida como uma nova pessoa, não um substituto para aquilo que foi perdido, mas como uma nova vida. Apenas quando ela dá um novo nome para o bebê é que ela consegue aceitar o seu filho. Há pais que não dão nomes para crianças mortas no ventre. Bebês recém-nascidos, que muitas vezes perdem na batalha da vida, acabam tendo seus nomes reaproveitados para novas crianças. Por um lado, pode ser uma ferramenta de defesa contra a dor do luto, mas por outro, é diminuir o significado da vida, principalmente dos bebês ainda não nascidos, como se ainda não fossem seres humanos, merecedores de um nome. É muito comum que casais tentando engravidar sofram abortos espontâneos em momentos bem iniciais de gravidezes desconhecidas. A mulher perde o bebê ainda com 1 ou 2 semanas e não sente nada que não se confunda com sintomas comuns do período menstrual. Em maio de 2018, eu e Isa estivemos grávidos por um curtíssimo tempo, certamente não mais que 3 semanas. Uma noite, enquanto voltávamos para casa depois de uma reunião difícil na igreja, ela sentiu fortes dores. Os exames indicavam gravidez recente, mas logo começaram alguns sangramentos. Nada no ultrassom, mas gravidezes recentes ainda não são visíveis. Uma semana de incertezas até outro exame. Taxas que deveriam estar bem mais altas estavam quase zeradas. A maioria dos casais não fica sabendo, mas Deus quis que soubéssemos que fomos pai e mãe por poucos e incertos dias. Certamente isto não chega aos pés de perder um bebê já em estágios mais avançados de desenvolvimento, ou mesmo ver morrer uma criança já nascida, coisas incomparáveis ao que eu e Isa vivemos. Mesmo assim, para um casal jovem que nunca passou por outra experiência de gravidez, as pequenas mudanças no corpo da minha esposa, as breves esperanças, as pequenas experiências, as poucas noites acariciando a barriga significaram muito para nossa falta de bagagem. Não contamos para muita gente porque não queríamos gerar nos outros as esperanças incertas que fomos obrigados a sentir. Cristãos gostam de falar contra o aborto, mas quando o bebê ainda em formação morre em nosso ventre, não costumamos contar como um filho que se foi. Nós não damos nomes, mal falamos a respeito. Eu acredito que a vida humana começa no momento da fecundação do óvulo. Isso significa que o bebê que perdemos é tão humano e tão pessoa quanto eu e minha esposa. Isso significa que temos esperança de encontrar a criança que perdemos ao lado de Cristo nos céus. Choramos, obviamente. Nós ficamos tristes. Não é o que se deseja na primeira vez que se descobre uma gravidez, mas encontramos alegria na mesma esperança de Davi ao perder seu filho já nascido. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Não vimos nosso filho nem no ultrassom, mas Deus o viu e o levou para si. Vamos vê-lo no reino vindouro. Ele não pôde entender o quanto já o amávamos, mas um dia ele nos verá do outro lado da eternidade. Nosso Pai quis que fosse o bastante, então aceitamos o que ele nos quis. Deus deu e muito rapidamente Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Norma Braga também perdeu um bebê, em circunstâncias mais difíceis que a nossa. Ela é uma conhecida palestrante no Brasil, autora do excelente A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã, e me disse, no almoço: seu filho está nos céus, Iago, brincando com o meu. Seu filho teve dropsia fetal e faleceu com 19 semanas. Seu marido, André Venâncio, escreveu um texto sobre isso chamado 19 Semanas de Amor, e termina dizendo o seguinte: sofro porque meu filho partiu tão cedo, pela intimidade que não chegamos a ter, pelas muitas alegrias e algumas dores de cabeça que não terei jamais, por tudo o que eu terei aprendido com ele, por todos os momentos que sonhei e que jamais acontecerão. É como se nossa vida tivesse empobrecido de repente. É justo chorar por tudo isso.
Mas não há nenhuma necessidade de chorar por meu bebê, como se ele fosse uma vítima inocente de um destino cruel, nem de queixar-me das injustiças deste mundo, no qual tantos perversos e incorrigidos passam vidas longas e saudáveis. A verdade é o oposto exato disso tudo. Meu filho se foi deste mundo mau sem que ninguém lhe tivesse feito mal algum. Deus foi maravilhosamente bom para ele. Sua morte foi preciosa aos olhos do meu Senhor, que o alcançou com sua graça salvadora. Todo pai deseja que seu filho seja bem-sucedido, pois o meu foi, naquilo que pode haver de mais importante. E isso muito me alegra nessa hora de lágrimas. Você já pode ter perdido uma gravidez, você pode ter perdido um filho, e você pode fugir disso, ignorar isso, negar isso, porque você não quer sentir dor, porque você não quer viver esse luto terrível. Mas se você tem fé, se você acredita, como eu, que os bebês são levados diretamente a Deus e encontram salvação em Cristo Jesus, há uma esperança. A esperança de que, ainda que você não tenha dado nome ao seu bebê perdido, ele receberá, como revelou João, um nome que só ele e Deus conhecem. E ele receberá você, que chorou pelo seu filho perdido, e verá o Deus vivo limpar dos seus olhos toda lágrima. No começo de dezembro, os exames indicaram que Isa está grávida de novo. No dia que esse vídeo sai, ela completa 11 semanas de gravidez. Eu pude ouvir o coração do meu filho bater. Ele já tem nome. E nós oramos para que tudo dê certo. Nós oramos para que Deus preserve a vida do nosso filho. Nós oramos para que tudo vá bem na gravidez. Oramos e oramos muito para que não tenhamos que viver o luto novamente. Mas não estamos dispostos a despessoalizar a vida no ventre por causa de sua fragilidade. Isa e eu somos pai e mãe desde o momento da concepção. Foi por isso que minha própria esposa postou no Instagram anunciando a nossa gravidez, dizendo que não sei por quantos dias, semanas, meses ou anos Deus me confiará essa vida, mas tenho plena certeza que cada segundo de sua existência vem dele, e que é por isso que ela deve ser celebrada e amada pelo tempo que aprouver ao Criador. Se ele a levar para si prematuramente, quero poder dividir o fardo da saudade e da tristeza com aqueles que nos amam também, pois cada preciosa vida que o Senhor cria tem o mesmo inestimável valor e não deve ser menosprezada ou colocada no rol do esquecimento e da insignificância. Filhos no ventre são filhos de fato, e há um preço por acreditar nisso, mas é um custo muito pequeno para dar à vida o valor que ela realmente tem. A família Pearson, de This Is Us, faz um excelente trabalho ao nos lembrar disto.